Olá! Nesta aula serão abordados os aspectos introdutórios das teorias da comunicação, a importância da comunicação para o administrador e uma visão geral de comunicação empresarial. Bons estudos! Olá alunos, tudo bem com vocês? Prontos para dar mais um passo rumo à construção do conhecimento? Então bem-vindos à disciplina de Comunicação Empresarial. Nessa disciplina, vamos discutir como acontecem os processos comunicacionais e o melhor modo para construir a comunicação empresarial dentro das organizações, sejam elas organizações de pequeno, médio ou grande porte e de qualquer segmento de atuação. Vamos começar pelo princípio. Antes mesmo de falar em comunicação empresarial, vamos trabalhar o conceito de comunicação. Afinal, o que é comunicação? Do que a comunicação é feita? Quais são os elementos que compõem a comunicação? A comunicação está presente em cada conversa, cada gesto, sinal, olhar, aceno ou cumprimento entre as pessoas. Ou mesmo na TV, no rádio, internet, MSN, nas páginas de um livro, em um outdoor, um cartaz, no letreiro de um ônibus, em um aviso, um anúncio, um sinal de trânsito. Mas afinal, o que é comunicação? Existem várias definições válidas para a palavra, mas vamos começar pelo latim comunicare, que significa participar, fazer saber, tornar comum a todos. Para o autor José Whittaker Penteado, a comunicação humana compreende uma variedade de formas através das quais as pessoas transmitem e recebem ideias, impressões e imagens de toda ordem. Segundo ele, a comunicação é o intercâmbio compreensivo de significações através de símbolos. Nessa definição, vale destacar a palavra intercâmbio, ou seja, a comunicação é uma via de mão dupla. Quem comunica algo espera ser compreendido por quem recebe a informação. Essa compreensão que o autor se refere é a linguagem. Entre aquele que emite a mensagem, o emissor, e aquele que recebe a mensagem, o receptor, é preciso haver uma linguagem comum de símbolos e significados, entendida por ambos. Vamos usar como exemplo a mensagem "é proibido fumar". Entre duas pessoas que falam a mesma língua, é fácil transmitir essa mensagem por meio da linguagem verbal. Em um aeroporto, por exemplo, basta o segurança falar ao fumante "é proibido fumar", que ele entende a mensagem por meio da linguagem verbal. Supondo que o fumante seja um coreano que não entenda uma só palavra em português, então o segurança do aeroporto pode fazer um gesto que indica a proibição. Dessa forma, o segurança estará usando a linguagem não verbal. O mesmo segurança poderia, por exemplo, apontar ao turista coreano uma placa com o conhecido símbolo "proibido fumar". Dessa forma, o segurança estaria utilizando a linguagem não verbal e, ao invés de gestos, utilizando símbolos gráficos conhecidos e compreendidos pelo receptor. E se o fumante fosse um marciano e lá em Marte o desenho de um cigarro cortado por uma faixa vermelha não significasse nada? Aí teríamos um sério problema de comunicação entre o emissor e o receptor, porque eles não utilizariam símbolos e significações conhecidas e comuns entre ambos. Uma maneira interessante de definir a comunicação é entendê-la como a capacidade do emissor em usar a mensagem de maneira tal que o produza no receptor a resposta desejada. E aqui a gente começa a entrar nos objetivos da comunicação. Por que nos comunicamos? A comunicação humana é um processo complexo. Transmitir uma mensagem para outra pessoa e levá-la a agir coerentemente com essa mensagem parece algo muito simples, mas é um processo que pode ser influenciado em vários momentos e por diversos motivos, visto que nele intervêm habilidades e competências técnicas, sistemas de comunicação, atitudes e emoções dos interlocutores envolvidos. O que se fala nem sempre é o que se entende. A imagem desejada nem sempre é a imagem percebida. Em todos os momentos de nossa vida, convivemos com pessoas, na escola, na universidade, na família, nas festas e nas empresas. A partir do momento que nos relacionamos com outras pessoas, estamos praticando atos comunicativos, pois comunicar é um processo em que se transmite ideias entre indivíduos. Etimologicamente, comunicação significa tornar comum, acessível a todos, estabelecer ligação, ligar, unir e estabelecer um elo entre as partes. Quando esse elo transforma-se em uma ação comum, ou seja, ambas as partes entendem o que a outra transmite, consegue traçar estratégias comunicativas para atingir objetivos pessoais e empresariais. O nível de progresso nas sociedades humanas pode ser atribuído à capacidade de comunicação entre as pessoas. Assim sendo, houve uma evolução da comunicação humana desde os mais primitivos estágios da civilização, dando origem à sociedade moderna. Para o administrador de empresas, é fundamental o domínio das técnicas de comunicação.
Sem uma boa comunicação, é impossível conseguir uma administração eficiente. Não é por acaso que é criteriosa a avaliação da capacidade do administrador com relação à comunicação interpessoal e expressão correta nos documentos técnicos específicos e de interpretação da realidade. Uma pesquisa entre os assinantes da Harvard Business Review colocou a capacidade de comunicar como principal requisito a ser examinado para se promover no executivo. Um dos maiores problemas que as pessoas têm hoje, incluindo os executivos, é a insegurança no ato de escrever e de falar em público. A capacidade de escrever e falar bem é uma qualidade muito bem valorizada pelas empresas. Segundo a autora Maria Elzira Pimenta, um administrador trabalha com pessoas e necessita comunicar-se quase todo o tempo. Portanto, um bom administrador também precisa ser um bom comunicador. O administrador tem por atribuição a gestão de recursos. Não é possível em uma organização tomar decisões sem embasamento e informações. A informação sempre será de extrema importância na tomada de decisões e, consequentemente, de fundamental importância para o administrador. Segundo Jack Welch, um dos executivos mais bem-sucedidos do século XXI, o administrador precisa saber que é preciso investir na comunicação, investir tempo e recursos no desenvolvimento de processos comunicacionais eficazes dentro das organizações, entre funcionários, entre departamentos e até mesmo com clientes e fornecedores. A comunicação é o caminho direto para a inovação, ou seja, com uma comunicação interna clara e bem estruturada, as ideias circulam melhor dentro da empresa, entre pessoas e entre departamentos. E esse é o ar que alimenta a chama da inovação e da criatividade. A comunicação clara cria expectativas claras. Isso quer dizer que a comunicação, quando bem feita com clareza e objetividade, permite que todos os envolvidos entendam da mesma forma aquilo que a empresa deseja comunicar, tome atitudes alinhadas com os objetivos da organização e desenvolvam expectativas adequadas. A comunicação torna a vida mais simples. A comunicação empresarial possibilita que os diversos processos e sistemas da organização sejam compreendidos adequadamente, possibilitando que todos saibam o que e como fazer, evitando o retrabalho e a perda de tempo. A comunicação honesta é sempre a melhor atitude. É preciso ser franco e direto com seus públicos. Em comunicação empresarial, uma pequena distorção da verdade pode gerar problemas ainda maiores que o fato em si. Quando falamos de relação com os fornecedores, investidores, motivação do público interno, propaganda ou mesmo nos tensos processos de gestão de crise, a melhor alternativa é ser direto, claro, preciso e sincero. Isso não quer dizer que a empresa deva expor seus pontos fracos gratuitamente. É preciso saber o que dizer e a melhor forma de dizer a verdade. Neste momento, devemos começar a definir quais são os elementos que compõem a comunicação. As teorias comunicacionais apresentam uma série de elementos que compõem os processos de comunicação. Nessa aula, estamos trabalhando os elementos fundamentais dos processos de comunicação, de acordo com a proposta de Philip Kotler e Kevin Lane, do livro Administração de Marketing. Na proposta de Kotler e Keller, o processo de comunicação será apresentado por um modelo com 9 elementos. Os dois primeiros representam as principais partes envolvidas na comunicação, o emissor e o receptor. O primeiro elemento é o emissor, também chamado de fonte ou remetente. O emissor é o portador da mensagem a ser transferida. É quem tem a iniciativa de comunicar algo a alguém. O segundo elemento é o receptor, também chamado de destinatário. O receptor é aquele para quem se destina a mensagem. É aquele que recebe a mensagem e de quem o emissor espera uma reação. Vamos usar como exemplo um garoto que está escrevendo uma carta para a namorada. Nesse caso, o jovem apaixonado é o emissor e a sua namorada distante é o receptor. Outros dois elementos representam as principais ferramentas de comunicação, a mensagem e o meio. Aquilo que o rapaz está escrevendo na carta é a mensagem. Já a carta seria o meio, ou como chamamos a mídia. A mensagem é o conteúdo que se deseja transmitir. É aquilo que o emissor pretende que chegue ao receptor. E o meio, ou canal, é o suporte utilizado na transmissão do discurso, ou seja, é a forma com que a mensagem é passada do emissor para o receptor. Os outros 4 elementos representam as principais funções de comunicação: codificação, decodificação, resposta e feedback. A codificação é a própria concepção do discurso, é a passagem do discurso interiorizado para a mensagem, ou seja, após decidir o que queria dizer para a namorada, o rapaz codificou seus sentimentos em letras e palavras. A decodificação é a interpretação de um código de forma a ser entendido pelo receptor. É quando a garota lê as letras e palavras escritas pelo namorado. É formada pela decifração, ou seja, o reconhecimento do signo como tal e de suas funções gramaticais no discurso e pela compreensão,
que é a extração da mensagem do discurso cifrado. O próximo elemento do processo de comunicação proposto por Kotler e Keller é a resposta. Podemos entender o elemento resposta como aquela reação que a mensagem provoca ao receptor. Por exemplo, ao ler a carta, a menina suspira feliz. Por outro lado, o penúltimo elemento, chamado de feedback, pode ser entendido como aquela reação do receptor à mensagem, assim como a resposta, porém, depois de sofrer influência do último elemento proposto por Kotler e Keller, o ruído, que veremos mais adiante. É o feedback que efetivamente retorna ao emissor. Muitas vezes, a reação do receptor à resposta sofre um ruído e não alcança o emissor da forma original emitida pelo receptor. Uma árvore em frente a um outdoor, por exemplo, é um ruído supressivo, pois impede a leitura. O modelo de Kotler e Keller enfatiza os principais fatores de uma comunicação eficaz. O emissor precisa saber quais públicos deseja atingir e que reações pretende gerar. Deve, portanto, codificar a mensagem para que o público-alvo a decodifique. Precisa também transmitir a mensagem por meios que alcancem o público-alvo e desenvolver canais de feedback para monitorar as respostas. Agora que já vimos os conceitos gerais de comunicação, vamos começar a falar de comunicação empresarial. O termo comunicação empresarial tem alguns sinônimos. De um modo geral, nas universidades e na bibliografia acadêmica, costuma-se usar o termo comunicação organizacional, por ser um termo mais amplo, tratando das organizações de um modo geral, sejam elas empresas públicas ou privadas, ONGs, entidades, autarquias e assim por diante. O mercado também utiliza as expressões comunicação corporativa ou comunicação institucional para tratar de comunicação empresarial. E é preciso ficar atento, porque nesse caso o termo comunicação institucional pode gerar confusão. Segundo Wilson da Costa Bueno, em seu livro Comunicação Empresarial, Políticas e Estratégias, a comunicação organizacional, empresarial ou corporativa não se limita apenas aos aspectos institucionais, mas inclui obrigatoriamente os aspectos mercadológicos. Para o autor, não é razoável imaginar que nas empresas privadas possa haver uma comunicação que seja desvinculada da essência do próprio negócio, ou seja, a comercialização de produtos e serviços. Uma empresa, mesmo utilizando-se das ferramentas de comunicação institucional, não transmite diretamente nenhuma mensagem relacionada aos seus produtos ou serviços. Está fazendo comunicação por um motivo maior, que fica em segundo plano, a própria essência do negócio, que é comercializar produtos e serviços. Assim, precisamos entender que a comunicação institucional faz parte da comunicação empresarial, assim como a comunicação interna ou administrativa e a comunicação mercadológica. A comunicação empresarial é considerada por diversos autores como um composto comunicacional, ou seja, ao tratarmos de comunicação empresarial, precisamos pensar em 3 grandes grupos de estratégias, políticas, ferramentas e ações que se relacionam entre si e compõem algo mais complexo, um composto de comunicação chamado de comunicação empresarial. São 3 os grandes grupos que compõem a comunicação empresarial: a comunicação institucional, a comunicação mercadológica e a comunicação interna ou administrativa. Uma vez entendidos os principais termos que o mercado utiliza para se referir à comunicação empresarial e os elementos que fazem parte do seu composto de comunicação, vamos agora definir o conceito de comunicação empresarial. Segundo o autor Maurício Tavares, em seu livro Comunicação Empresarial e Planos de Comunicação, comunicação empresarial é a comunicação existente entre a organização e seus públicos de interesse, clientes internos ou funcionários da organização, fornecedores, distribuidores, clientes, prospects, mídia e a sociedade em geral. Para este autor, a comunicação empresarial são todos os processos comunicativos existentes entre a organização e seus mais diversos públicos. Na definição de Bueno, comunicação empresarial é um conjunto integrado de ações, estratégias, planos, políticas e produtos planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse. Este conceito remete mais amplamente aos processos, ampliando o conceito de comunicação, originalmente com foco na mensagem, emissor e receptor, para um conceito mais amplo de comunicação integrada, onde o ponto de contato entre a organização e seus públicos passa a ser não apenas a linguagem, mas também ações, estratégias, planos, políticas e produtos. Em comum entre os 2 conceitos está o objetivo principal da comunicação empresarial, a relação entre a organização e seus mais diversos públicos. Em algumas empresas, a comunicação acontece de forma sistematizada, planejada, obtendo resultados positivos para todos os públicos envolvidos. Em outras, a comunicação é praticada informalmente, de maneira intuitiva, sem planejamento. Dentre os autores que discutem o assunto, Roger Cain tem uma das mais claras definições ao dizer que comunicação empresarial é uma atividade sistêmica, de caráter estratégico, ligada aos mais altos escalões da empresa e que tem por objetivos criar onde ainda não existe ou for neutra, manter onde já existir, ou ainda
mudar para favorável onde for negativa a imagem da empresa junto aos seus públicos prioritários. O que vale ressaltar é que, independente da definição, empregamos a comunicação empresarial como sendo um conjunto de práticas, através de planejamento, que possibilitam a construção da imagem de uma empresa perante os seus diversos públicos. Então, alunos, chegamos ao fim desta aula. Espero que vocês tenham gostado do assunto e se sintam motivados para se aprofundar neste tema. Um abraço e até logo! Entre as muitas referências utilizadas na aula, duas merecem especial destaque e recomendação do professor Diogo. São elas: Administração de Marketing, de Philip Kotler e Kevin Lane, que é considerado por muitos a Bíblia do Marketing, e Comunicação Empresarial, Políticas e Estratégias, de Wilson da Costa Bueno. Esta obra destaca o papel estratégico da comunicação empresarial e a importância da comunicação para o equilíbrio e a sobrevivência das organizações. Inicialmente, o professor Diogo nos apresentou o conceito teórico e prático de comunicação. Discutimos por que nos comunicamos, os objetivos da comunicação entre as pessoas e entre as organizações e seus públicos, a importância da comunicação para o administrador, os elementos fundamentais dos processos de comunicação e os modelos de comunicação. Por fim, o professor Diogo nos mostrou o conceito de comunicação empresarial e seus sinônimos, comunicação organizacional e comunicação corporativa, e estudamos o composto da comunicação empresarial, comunicação institucional, administrativa e mercadológica.